Bom dia, queridos irmãos. Domingo maravilhoso, domingo, Dia das Mães. Nós queremos aqui cumprimentar todas as mães, não só da nossa igreja, mas as mães, dos amigos, daqueles que ainda as possuem, né? Daqueles que têm a graça de terem as suas mães juntos, não é? Junto com eles. Nós queremos agradecer a Deus por tudo isso, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus que a muitos de nós já levou as mães, não é? E elas estão com o Senhor e nós agradecemos por isso. Então nós queremos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade nesse domingo, Dia das Mães, dia 9, não é, de maio desse ano de 2021. Nós queremos agradecer a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, pelas casas que ainda têm as suas mães e também pelas casas que já não têm as suas mães, mas a lembrança, a bondade, a alegria que elas representaram durante certo tempo que o Senhor permitiu que estivessem entre nós. Assim, agradecendo a Deus, pedindo a Ele que livre, que liberte, que não deixe que esse vírus e que toda essa contaminação, todo esse problema dessa doença atinja as nossas mães, as mães daqueles que ainda as têm junto com eles. Infelizmente eu já não conto mais com a minha mãe junto comigo, mas sei que ela está lá com o Senhor e sei que breve, em algum tempo, o Senhor me permitirá vê-la novamente, me alegrar com ela. Deus abençoe a todas as mães nesse dia. Você que é mãe aqui na nossa igreja, que é mãe amiga, que é amigo nossa da igreja e que até mães que nós não conhecemos, mas a quem essa palavra chega, sejam felizes. Que Deus abençoe a todas vocês, mulheres, que têm esse privilégio, essa honra, mas também o dever sagrado de serem mães e de acompanhar os seus filhos, levando-os, guardando-os, protegendo-os, orando por eles e colocando o Senhor na vida de cada um deles. Eu te agradeço a atenção e nós vamos orar agradecendo assim ao Senhor. Deus bendito, Deus glorioso, Deus bondoso, nesse domingo, Dia das Mães, eu quero, ó Deus, especialmente agradecer ao Senhor por todas as mães das famílias que nos ouvem e veem e que ainda, ó Deus, podem ter as suas mães junto com eles. Quero agradecer ao Senhor pela saúde delas, pela força, pela perseverança, pela luta, ó Deus, que já empreenderam em favor das famílias, e dizer ao Senhor, são certamente, ó Deus, mulheres abençoadas pelo Senhor com o dom da maternidade, ó Deus, protegidas e que geram, ó Deus, em seus ventres os filhos que são frutos e são herança do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, continuar sendo um povo que glorifica o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pelas mães, que o Senhor nesse dia as abençoe tremendamente e que elas sejam, ó Deus, de forma muito bondosa pelo Senhor tratadas e que em tudo o Senhor as sustente, as guarde, as proteja e nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, agradecendo a Deus então pelas mães, eu quero trazer a nossa reflexão, um salmo. Não é? Como tenho feito todos os domingos, nesse domingo, Dia das Mães, eu quero trazer um salmo especial que fala sobre família, que é o salmo de número 127. Você pode abrir a sua Bíblia onde você está e acompanhar comigo a leitura e a exposição desse salmo, que é o Salmo de Salomão, um cântico também ainda de romagem, daqueles salmos e cânticos que eles cantavam e oravam, subindo, caminhando para o templo. Então nós vamos hoje meditar e vamos hoje expor, né, o Salmo de número 127. Você pode então tomar a sua Bíblia, abrir aí no Salmo 127, que tem como título aí, Todo Bem Procede de Deus. Nós sabemos que esse é um cântico e um salmo, uma oração feita por Salomão, e então digno de toda a sabedoria que aquele homem de Deus tinha. Então vamos ler o salmo e eu vou expô-lo aos irmãos, às irmãs, hoje como homenagem às nossas mães e aos nossos lares, não é? Protegidos e guardados por Deus. Diz o Senhor assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde,
comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, é um salmo belíssimo, é um salmo que fala sobre o que pode ser uma vida sem a bênção de Deus e como é a vida de uma família ou de uma casa com a bênção de Deus. Nos primeiros 2 versículos, Salomão vai falar a respeito de o que seria a vida de um homem se não fosse a bênção de Deus. O que ele diz é, se o Senhor não edificar a casa, ele já começa por aí, irmãos. É claro que depois ele vai aumentar essa perspectiva para uma cidade, não é? Mas em paralelismo ele vai falar a respeito da cidade. Mas ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmãos, eu tenho visto ao longo do tempo, ao longo da vida, casas desestruturadas, porque de fato não foram edificadas pelo Senhor. Não tem a bênção, não tem a mão, não tem o poder de Deus, não tem a graça de Deus em sustentar essa casa. E a palavra de Deus diz que a casa pode ser qualquer casa, não é? Aqui, não quero alegorizar, nem trazer nenhuma coisa para uma vida, né? Para a vida, mas como casa mesmo, como construção mesmo, como o lugar onde moramos. Eu quero dizer, irmãos, que se esse lugar onde nós moramos não contar com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a mão de Deus em cada canto, em cada tijolo dessa construção, teremos trabalhado em vão nessa construção. Se não contamos com Deus nessa edificação da nossa casa, certamente trabalhamos em vão. E aí nós podemos trazer também para o sentido espiritual. O homem que não edifica a sua vida, a estrutura da sua vida, na bênção e na companhia do Senhor, se não é o Senhor que a edifica, aqueles que trabalham edificam em vão. A casa se perde, a vida se perde, e todas aquelas coisas que nós achamos tão importantes deixam de ter qualquer importância, caso não sejam precedidas da construção, do amor e da graça de Deus. Tenho visto casas, irmãos, que não são edificadas pelo Senhor. Graças a Deus, posso afirmar com toda certeza e com absoluta clareza que a grande maioria das nossas casas foram edificadas por pais e mães sábios, que souberam nos ensinar, que souberam nos conduzir, que souberam fazer com que a casa fosse edificada no Senhor, que conduziram-nos à bênção da graça de Deus. Quantos de nós podemos nos lembrar de grandes passagens da nossa vida, ao lado de pais e mães que construíram o nosso futuro com o Senhor? E a quem nós devemos hoje a nossa proximidade, a nossa inteira vontade de estar na presença de Deus. Aqui, irmãos, ele fala sobre casa de moradia, que uma casa que é edificada não pelo Senhor, essa casa é edificada em vão. Ou seja, ela até pode estar construída devidamente, ela pode respeitar todas as normas de engenharia, o material pode ser de primeira, tudo nela pode estar, irmãos, debaixo de toda a prescrição de um engenheiro, de um construtor sábio. Mas se não for o Senhor a edificar essa casa, nós a edificamos em vão, ou seja, para lugar nenhum. Nós a edificamos sem qualidade alguma para o Senhor. Nossa casa, irmãos, tenhamos disso certeza absoluta,
se queremos transmiti-la aos nossos descendentes, precisa ser construída sob a graça, a mão poderosa de Deus. É preciso que o próprio Senhor intervenha nessa construção. Que o Senhor seja esse elo de ligação entre tudo nessa casa, para que ela seja bem-sucedida. O salmista aqui diz que a casa humana sem Deus é sinal de insucesso. E depois ele continua dizendo ainda no versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele avança de uma casa para uma cidade. Mesmo que uma cidade inteira seja construída dentro de todos os padrões de qualidade, se ela não tiver o concurso da graça de Deus, é sinal de insucesso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Edificar a casa, edificar a cidade, guardar a casa, guardar a cidade, é algo que passa pelo projeto de Deus para a nossa vida. O Salmo é claríssimo. Ele diz que essa vida sem a bênção de Deus, sem essa presença bendita de Deus, sem essa presença de ação de Deus, não apenas de contemplação de Deus, mas da ação de Deus, tanto na casa quanto na cidade, é sinal de insucesso. O resultado, irmãos, desse trabalho só valerá a pena se estiver sob a poderosa mão de Deus. Às vezes nós queremos que a nossa casa sirva ao Senhor e lutamos muito por isso. Às vezes nós queremos e dizemos, não é? Alguns dizem e colocam como slogan, essa cidade é do Senhor Jesus. Mas, irmãos, se a construção básica não começar da sua casa no Senhor, da sua instrução aos seus filhos, do seu cuidado na provisão e na sustentação da sua casa, se você está contando somente com as suas forças e com a sua capacidade, com o seu dinheiro para construir, para edificar uma casa, sem que seja o Senhor a construí-la, você caminha rumo a um insucesso. E de insucesso em insucesso, a cidade está cheia. São muitas casas mal sucedidas que constroem uma cidade não protegida e nem guardada por Deus. São esses erros comuns da nossa visão antropológica, dessa visão mundana, de que podemos, de que temos capacidade, de que somos fortes, de que depende de nós, de tantas autoajudas que amealhamos durante a nossa vida, é que essas construções são mal sucedidas. É que um insucesso ronda tanto a cidade quanto a casa de cada pessoa que não confia no Senhor. A palavra de Deus nos chama a confiar no Senhor, a entregar a nossa vida ao Senhor, confiar nele, porque todas as outras coisas ele faz. Há uma advertência clara aqui na palavra de Deus, a partir do versículo 2. Ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. E quantos de nós, irmãos, fazemos isso constantemente com a nossa vida? Quantos de nós nos levantamos de madrugada para começar o nosso trabalho? Quantos de nós deixamos o nosso trabalho já tarde da noite? Nosso período de descanso, de sono, fica pequenininho, curto. Porque entre uma coisa e outra, entre o levantar de madrugada e o repousar tarde, nós temos uma vida de muito trabalho. E é claro que aqui o salmista está falando, irmãos, sobre esse trabalho, essa preocupação, essa ansiedade de termos a manutenção da nossa casa. O resultado do trabalho, irmão, só valerá a pena se estiver sob a mão de Deus. Como é difícil uma vida de uma casa se não for a bênção de Deus.
Ele diz assim, olha, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Ele não está falando aqui sobre o pão que é mal ganhado. Não é o pão que foi subtraído, é o pão que você trabalhou por ele, que você se esforçou por ele, que você lutou para ter. O que o salmista está falando é sobre algo que você legitimamente ganhou. O pão que você penosamente, com o suor do seu rosto, você ganhou. Ele diz que será inútil se você não contar com a bênção de Deus. E ele diz ainda mais, que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, Deus providencia, irmãos, o pão de cada dia nessa cidade e nessa casa edificada pelo Senhor. Deus supre cada uma das nossas necessidades todos os dias. O Senhor renova a sua misericórdia sobre a nossa vida todos os dias. Não tenha ansiedade, não seja ansioso, não esteja ao extremo preocupado com o sustento da sua casa. Trabalhe, mas trabalhe normalmente. Não trabalhe como se você dependesse disso para fazer as coisas que você quer sem que Deus intervenha. É como se eu me preocupo dessa forma, levanto de madrugada e se eu durmo tarde, porque eu estou penosamente ganhando o pão de cada dia, irmãos, isso está me dizendo que eu estou não dependendo da mão de Deus, eu estou apenas e tão somente dependendo da capacidade que eu tenho de trabalhar, da minha saúde, da minha força, e eu estou confiando nisso. Eu tenho que trabalhar. Salomão é aquele que escreveu Provérbios, e que nos provérbios ele diz que quem não trabalha não come, que ele diz que é necessário olhar para a formiga, que a formiga trabalha, que nós precisamos trabalhar. Só, irmãos, que há um limite em tudo isso. Qual é o objetivo da nossa vida com o trabalho? Qual é a transformação que eu espero da minha casa? Em tudo isso, irmãos, está a edificação vinda do Senhor. Em tudo isso está desde o começo. Se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não prover, a vida é um tremendo insucesso. Deus providencia tudo, Deus supre tudo, porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus que guarda, porque Ele é um Deus que edifica. A vida sem a bênção de Deus é algo que não vale a pena muito viver, irmãos. Não resolve. Esse corre-corre diário, essa luta diária, esse sacrifício imenso para depois adoecermos e não podermos aproveitar, esse desespero em não saber e não confiar no Senhor para o dia de amanhã. O Senhor é Deus gracioso, o Senhor é Deus bondoso. Se não fosse pelo Senhor, irmãos, nós estaríamos perdidos. Quando o salmista começa logo o Salmo 128, ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, no trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Feliz serás, bem-aventurado serás, muito alegre, muito feliz você será, porque você vai comer do trabalho das suas mãos. Mas você fará isso debaixo do temor do Senhor, do Deus que edifica a sua casa, do Deus que guarda a cidade, do Deus que é melhor que as sentinelas. O Salmo 127, irmãos, é um salmo que nos chama a atenção para vermos como estamos realmente edificando a nossa casa, como estamos cuidando da nossa cidade, de que forma nós pensamos a nossa subsistência, de que forma nós atrelamos o nosso conhecimento ao temor do Senhor.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse é o retrato do cuidado do Senhor para com a sua casa, com a sua família, com a sua cidade, com a sua vida. É necessário, irmãos, que nós coloquemos todo o bem que conseguimos amealhar, que nós consigamos olhar para tudo aquilo que almejamos ou que conseguimos, sob a ótica do grande poder de Deus que nos assiste. Porque todo bem procede de Deus. O salmista está nos dando aqui, irmãos, um grande aviso a respeito do que seria uma vida sem a bênção de Deus. Você teria uma casa, você viveria numa cidade, você lutaria pela sua comida, mas seria um tremendo insucesso se não fosse Deus a fazer isso por você. Por isso, nesses dois versos, primeiro e segundo, o meu chamado a nós, a cada um de nós, é que nós percebamos o grande cuidado de Deus até hoje por cada uma de nossas casas. Quando eu falo de lar, então, hoje, especialmente querendo falar sobre as nossas casas com as mães, né, em homenagem ao dia delas. Pense aí, como seria a sua casa sem a sua mãe? Você que a teve, né, acompanhando todo esse tempo. Porque alguns não a tiveram, não podem contar, não puderam contar com a bênção de tê-las durante tanto tempo. Mas eu tive, por exemplo, minha mãe durante muitos anos, durante toda a minha vida, até a velhice minha, né? Não até a da minha mãe foi mais ainda, mas até a minha idade já avançada, eu sempre tive o poder da graça de Deus ministrando na vida da minha mãe e me abençoando. Ali eu percebia que a nossa casa, a casa que nós vivemos e que nós pudemos construir, é uma casa que teve que contar muito com a bênção de Deus sobre a vida da minha mãe e da minha casa. Deus foi gracioso e bondoso. Ele edificou a casa, Ele guardou a cidade e Ele nos sustentou com a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, irmãos, quantos de nós não poderíamos agora glorificar o seu nome? Então pense nisso, como seria a vida de uma pessoa normal, que trabalha, que edifica, que constrói casa, que mora numa cidade, que constrói a cidade, que trabalha pelo seu pão. Como seria essa vida sem a bênção do Senhor? Seria um tremendo insucesso, porque se não fosse o Senhor, nada disso seria possível. Aí o salmista vai falar sobre uma outra preocupação grande, nossa, e das mães e dos pais, os filhos, a descendência. Ele diz assim, olha, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Entregar, irmãos, a descendência ao cuidado de Deus é amá-los e querer o melhor para eles. É por isso que eu insisto com os irmãos, insisto com as pessoas, insisto nessa tecla: leve o seu filho aos pés do Senhor. Leve os seus filhos ao conhecimento da palavra de Deus. Leve os seus filhos debaixo de muita oração ao cuidado de Deus, porque ele é herança do Senhor. E quando você o entrega, e quando você dedica os seus filhos ao Senhor, quando você dedica cuidado a esses filhos, a essa descendência, Deus cuida deles como sendo a sua herança. É querer o melhor para eles, para a nossa descendência, entregá-los, ensiná-los, encaminhá-los na lei e na vida junto com o Senhor. Os filhos debaixo da graça de Deus abençoam, diz a palavra de Deus,
abençoam. Ele diz que flechas, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. São flechas, são setas agudas na mão do guerreiro forte. Atingem o alvo, acertam o alvo, têm a força necessária para prosseguir até o alvo. São flechas na mão do guerreiro, da guerreira. Assim são os filhos da mocidade. E depois o salmista vai dizer que os filhos, esses que são herança do Senhor, que foram edificados, que tiveram a casa edificada pelo Senhor, que tiveram a cidade guardada pelo Senhor, que tiveram o suprimento fornecido gloriosa e bondosamente pelo Senhor, esses filhos que são herança do Senhor, que são flechas na mão dos guerreiros, esses filhos sustentam a sua velhice, a sua casa, os seus pais. Ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, feliz o homem que tem muitos filhos, feliz o homem que pode ter descendência, porque ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos, irmãos, debaixo da graça de Deus, abençoam, sustentam e dão segurança a seus pais na velhice. O que ele está dizendo isso aqui, irmãos, claramente, aqui ele está descrevendo uma casa que é edificada pelo Senhor, que é uma cidade que é guardada pelo Senhor, e filhos do Senhor que são sustentados pelo Senhor. Esses têm os filhos, essa herança do Senhor, que são flechas que atingem o alvo e que alegram a vida daqueles que os têm e que os sustenta, que os protege, que os guardam na sua velhice. Nós estamos, irmãos, num tempo em que vemos muitas situações muito complicadas na vida de muitas famílias. Muitas situações desagradáveis. Filhos que acabam abandonando, matando, suprimindo o sustento de seus pais. Muitos pais que não cuidam desses filhos como uma herança do Senhor. Estamos vivendo um tempo em que nos afadigamos em buscar de todos uma vida melhor nas suas casas, entre esposo e esposa, casas edificadas, irmãos. Igreja do Senhor são casas edificadas pelo Senhor. São cidades guardadas pelo Senhor. São pessoas sustentadas pelo Senhor. Estamos vivendo tempos de muita dificuldade, em que situações tão difíceis e tão complicadas têm sido observadas ao longo desse tempo. Mas o Salmo é um salmo belíssimo, que nos ensina como é ruim a vida, como é difícil a vida, como é impossível de ter sucesso uma vida sem a bênção de Deus, mas como é belíssima, e como é bondosa, e como é maravilhosa uma vida sustentada debaixo das mãos de Deus. Essa família, essa casa que está nessa cidade, que é sustentada pelo Senhor, essa família tem filhos que são a herança do Senhor, que acertam o alvo e que, de uma forma maravilhosa, continua a sustentação dos seus idosos, dos seus pais, dos seus avós. Como é bom, irmãos, ver filhos ajudando os pais já na velhice. Filhos que têm a responsabilidade de cuidar das suas famílias. Jovens em todo o tempo agora fortes para o trabalho, que sustentam e abençoam os seus pais, sem cobrar nada mais.
esta é uma casa edificada pelo Senhor. Eu espero nessa manhã, nesse domingo, Dia das Mães, que a sua casa seja uma casa edificada pelo Senhor. Que o próprio Senhor da história, o eterno Deus, o Deus bondoso, da graça e da misericórdia, venha sustentar a sua casa e a sua vida. Eu espero, irmãos, claramente, que tenhamos a percepção de que a vida só vale a pena ser vivida debaixo da bênção do Senhor, da misericórdia de Deus. Aliás, foi para isso que ele valorosamente, graciosamente, enviou o seu Filho, para que esse sacrifício valesse a pena. Uma casa só pode ser edificada, uma cidade só pode ser guardada e um povo só pode ser sustentado se receberem essa graça gratuita de Cristo Jesus dada pelo Pai. Faça passar pelas portas da sua casa o sustento de Deus através da assistência de Cristo Jesus. Faça passar para fora do portão da sua casa, para essa cidade em que você vive, essa maravilhosa graça de Deus em forma de amor. Cristo Jesus é o sustento de Deus em forma de amor. Eu espero que Deus sustente as nossas casas, que Deus edifique as nossas casas, que Deus guarde as nossas casas e que Deus sustente as nossas casas. São três situações básicas de preocupação nossa. Nós nos preocupamos muito com a edificação da casa, nós nos preocupamos muito com o guardar, com a proteção, e nós nos preocupamos muito com o sustento. Que você os obtenha de Cristo Jesus. Que a sua casa seja um alegre reflexo daquilo que esse povo agora vivia depois de passar por tanto tempo debaixo da escravidão. Lembre-se sempre, esse povo que está cantando aqui, né, é um povo que sofreu muito. Se Salomão, o homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra, agora canta de alegria sobre essa suficiência de Deus para uma casa, para uma cidade, para todas as coisas, ele sabe do que ele está falando, porque ele conhece a história do seu povo sob a escravidão. Naquele tempo, irmãos, edificar casa, guardar a cidade, sustento, tudo isso era impossível ao povo, porque dependiam daquilo que Faraó fizesse. Hoje, nesse século, nesse tempo que vivemos, ainda precisamos experimentar a suficiência de Cristo Jesus para edificar, para guardar e para sustentar. Se Jesus Cristo edifica a sua casa, se Jesus Cristo guarda a cidade, se Jesus Cristo sustenta a sua casa e a cidade, então você terá descendentes que acertam o alvo. Serão descendentes que serão flechas para a hora certa, para o momento certo. E serão uma descendência, você terá uma descendência que poderá sustentar a sua velhice, poderá te ajudar na sua velhice, no tempo em que você e as suas mãos já não podem mais conquistar o alimento, já não podem mais conquistar a possibilidade de se tratar, de ter qualquer outra influência. Então essa é uma casa abençoada por Deus, aquela que o Senhor guarda, que o Senhor edifica e que o Senhor sustenta. Nessa manhã, o que eu desejo, e agora encerrando aqui a nossa exposição desse salmo, é que você de fato olhe para o Senhor, que você peça ao Senhor para edificar a sua casa. Peça ao Senhor para guardar essa cidade. Peça ao Senhor para sustentar naquilo que você não tem possibilidade de fazer.
Coloque nas mãos do Senhor a sua preocupação. Coloque nas mãos do Senhor as suas dificuldades. Ao mesmo tempo, agradeça a Deus pelos seus descendentes. Guarde-os, guie-os como flechas na sua mão, debaixo da poderosa mão de Deus. Não se descuide deles. Que eles possam encontrar o seu caminho guardados e que possam encontrar o seu caminho orientados por alguém que depende de Deus. Que sabe que depende e que todas as coisas dependem do Deus que abençoa, que guarda e que sustenta. Nesse Dia das Mães, um agradecimento especial à minha mãe, que sustentou, que guardou e que orientou os seus filhos. Que Deus te dê, a você que é mãe, o sagrado privilégio de também orientar os seus filhos junto com seu esposo, de guardá-los, de ensinar as Sagradas Escrituras, de trazê-los à oração, à comunhão com Deus, de fazer com que o seu coração seja provido de todas as coisas boas do Senhor. Que Jesus oriente a sua vida, querida mãe. Que Jesus te guarde, que Jesus te abençoe, que Jesus levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Eu desejo a todas as mães da nossa igreja e de fora da nossa igreja um lar que seja edificado, que seja guardado e que seja sustentado pelo Senhor. E que assim Deus te abençoe, te guarde e te livre do mal. Até mais, irmãos. Eu quero orar com você agora por sua mãe. Se você já a tem, se você ainda a tem com você, uma oração de gratidão a Deus por essa permanência. Se você não a tem ainda mais com você, assim como eu, uma oração de gratidão a Deus pelo tempo que elas estiveram conosco. E assim eu espero que a bênção de Deus atinja com toda a plenitude, com toda a força, o seu coração e a sua alma. Deus te abençoe e Deus te guarde. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, Criador da terra, ó Deus bondoso, sustentador de todas as coisas. Nesta hora, ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor todas as mães nesse universo. Ó Deus, para que, de fato, o Senhor encha o coração delas de toda alegria. Obrigado, ó Deus, pelas mães que temos ainda conosco, porque são bênção do Senhor, orientação do Senhor, graça e bênção que o Senhor derrama sobre cada casa. Ó Deus, que nós, os seus filhos e os seus esposos, saibamos, ó Deus, compreender, guardá-las, abençoá-las com as nossas orações, com o nosso amor, com a nossa gratidão. Obrigado, Deus, por todas essas mães que estão agora ainda, ó Deus, gerando filhos, para que o Senhor as guarde de forma especial, para que a geração delas, ó Deus, venha a ser uma geração de bênçãos sob as mãos do Senhor, flechas na mão do guerreiro, flecha que atinge o alvo e que abençoa seus pais na velhice. Agradeço a Deus pelas mães que já se foram, que o Senhor resolveu guardar para si mesmo, ó Deus. Que o Senhor recolheu de nós, nos deixando, ó Deus, órfãos. Mas, ó Deus, alegres porque o Senhor as colheu em plena alegria e felicidade. Obrigado, Deus, pela vida delas, pelo tanto que puderam ser úteis, que puderam nos ensinar, nos guiar e nos mostrar, ó Deus, a ação do Senhor na nossa vida. Obrigado, Deus, porque foi um tempo de refrigério, um tempo de alegria, e que agora é só um tempo de saudade. Mas que uma saudade, ó Deus, reconhecidamente, capaz de honrar essas mulheres que se foram, que deixaram as suas famílias. Obrigado, Deus, por todas elas, as que aqui estão e as que estão com o Senhor.
Obrigado, Deus, porque certamente não haveria modo melhor de que o Senhor mantivesse ó Deus, essa humanidade sob controle do Senhor, do que, ó Deus, enviando-as através de uma mulher. Assim, ó Deus, o Senhor o fez até com seu próprio filho. O Senhor o enviou nascido de mulher, própria mãe do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a vida delas. E rogo, ó Deus, que esse dia seja um dia de bênção na vida delas, de reconhecimento de seus filhos. Não só através dos presentes, mas através de uma oração que as coloque diante do altar do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos, Deus seja com todos, agora e sempre. Até breve, querendo o Senhor, ou até à noite, no nosso culto. Hoje, um culto de extrema gratidão ao Senhor.